Meu amigo vascaíno, dia de anúncios no Vasco da Gama, finalmente os reforços sendo anunciados aí no Gigante da Colina e não para por aí. Uma entrevista muito esclarecedora hoje de Fábio Carilli, apresentado aí no Vascão da Gama. O Carilli que falou sobre reforços aí, e algumas atualizações para gente. Atualizações muito boas aí com relação à situação de zagueiro e também atacante, meu amigo. Agora um posicionamento oficial aí. E parabenizar o Carilli, porque muito tempo que eu não via uma entrevista aí de treinador com tanta honestidade assim. E claro, a gente vai falar muito aqui também sobre a situação do novo investidor. As coisas estão acontecendo no Gigante da Colina. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like aí ou o seu dislike e bora para o nosso vídeo. E pedir para você nos ajudar aí. A gente está angariando fundos aí para a nossa jornada de 2025. Está começando aí o Campeonato Carioca esse ano. Aí, além do Carioca, terá mais 3 competições. Ajuda o nosso canal aí. Beleza, pessoal? Bom, o seguinte, vamos começar aqui falando sobre o Vasco da Gama. Essa situação lá na Copinha, o Vasco hoje empatou, né? O Vasco levou um time muito alternativo, quase um sub-17. O Vasco empatou com o Canaã de Brasília, foi o segundo empate consecutivo. Isso obriga o Vasco a vencer o próximo jogo aí, para que o Vasco simplesmente não venha ser eliminado na primeira fase da Copinha. Os principais jogadores do Sub-20 ficaram aqui no Rio de Janeiro para a estreia do Campeonato Carioca, que começa no dia 11, né? Mas um dia marcado aí pela apresentação de Carilli. Carilli falou muito, mas muito hoje, e há muito tempo eu não via tanta honestidade num treinador, cara, igual eu vi hoje no Carilli. Carilli falou que não vai priorizar nenhum tipo de competição. Jogou hoje, ele já vai pensar no próximo jogo. Segundo ele considerou o elenco do Vasco forte, principalmente aí por contar com retornos importantíssimos de jogadores que estão ali no departamento médico ou que estavam, né, como o Jair, como o Paulinho, como o Watson, como o DVD, como o próprio Estrela. Por falar nisso, o Carilli vai usar muita garotada da base, ele falou isso, ele falou o nome do Estrela em 3 situações hoje na coletiva. Falou também sobre fazer o uso ali do jogador do nosso lateral esquerdo, né? Mais adiantado, que está servindo a seleção brasileira. Então, assim, cara, a gente fica muito contente com essa situação. A gente vê aí que o Carilli está dando olhar também para nossa base. Isso é muito importante. Bom, e o seguinte, né? O Carilli falou muito ali sobre a parte do CT do Vasco, falou que o CT é funcional e dá para trabalhar tranquilamente. Falou que vai usar Paê e Coutinho junto, tá? Falou que quando se tem qualidade, a gente tem que colocar esses caras juntos. Isso é muito bom, isso é legal, certo? Desmentiu essa situação de insatisfação de Vegete. Vegete está muito bem, inclusive vai renovar o contrato. Ele falou sobre algumas situações de contratação, tá?
Ele falou sobre a situação do jogador Pedro Henrique, falou sobre a situação do jogador Samir e falou sobre o Maurício Lemos, né? E desses zagueiros aí, além do Balbuena. E aquela situação que a gente falava para vocês. O Vasco não vai botar grana agora no Balbuena. Um jogador que está com o contrato se encerrando aí, faltando 5 meses. Então o Vasco amarra o contrato e depois traz o Balbuena. Agora, a chance do Balbuena vir o Vasco colocar grana, chance zero. Hoje ele falou sobre isso. Ele falou também sobre a situação aí envolvendo o atleta Pedro Henrique, que me chamou muito a atenção, tá? Tanto a situação do Pedro Henrique quanto a do Samir. Porque ele falou que o nome do Samir não tinha chego no departamento de futebol do Vasco da Gama. Informação que a gente tem que simplesmente há conversas avançadas. Pegou a gente de surpresa a situação do Samir. Mas ele disse que o Pedro Henrique, que é um zagueiro tão bom quanto, que subiu com ele lá na base do Corinthians, que está lá no Red Bull Bragantino, aquele mesmo que passou pelo Atlético do Paraná, simplesmente está em negociações aí com o Vasco da Gama. Ele confirmou. Disse que o jogador mais avançado ali em termos de zaga é o jogador Maurício Lemos, certo? O Vasco está aguardando a resposta aí do Maurício Lemos. E a gente tomou conhecimento que nas últimas horas aí, a proposta do Vasco, muita pressão, o jogador Wanderson, botando muita pressão para deixar o Internacional, um jogador que vai cair como luva aqui no Vasco da Gama, com toda certeza. O Vasco não tem um jogador desse tamanho aí para fazer jogadas de lado de campo, certo? O Wanderson chegando aqui com 1 ano de empréstimo. Agora, os reforços começaram a chegar. Hoje, a apresentação do Daniel Fusato e do Tietê. E tinha muita gente falando: Tietê não vem, Tietê não vem, Tietê. Agora o Tietê é refúgio, né? E outros vão chegar, outros vão chegar. Agora, foi o que o Carille falou. Ele apontou duas falhas ali. Ele falou que o Vasco precisa de zagueiro e precisa de jogador para lado de campo, certo? Então, se o Vasco trouxer 4 reforços aí, que sejam para ser titulares, o Vasco vai ter um time competitivo. Por quê? Já ajeitou a situação do meio-campo, né? O Gumura, Tietê, o Paulinho, o Coutinho, certo? Então, a gente precisa ali, simplesmente, de mais 2 zagueiros e 2 jogadores para lá de campo. Aí a situação vai ficar muito boa aí para o Vasco da Gama, certo? E que o Pedrinho entregue, porque a gente já sabe que a situação com o Grego está encaminhada, certo? Principalmente a situação das ações da ECAP, os 31%, que inclusive aí o Vasco deve receber uma proposta no final de janeiro para a chegada aí do Grego aí, que o Pedrinho entregue aí com dignidade, com um time bom, tá? Porque a janela vai até fevereiro aí. A gente vai ter muito tempo para contratar e com investimento maior, e sabe, a gente ainda não vai ter muitas surpresas aí na frente. Perfeito, pessoal? Agradeço muito pela atenção de vocês, tá? Chegou o Tietê, mais jogadores vão chegar. O Vasco com 2 negociações aí encaminhadas, tá? E é só não torcer contra, meu irmão, que esse ano aí vai dar calma. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!